Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é minha aula sobre a Revolução Francesa, o evento que marca, na divisão tradicional da história, o início da Idade Contemporânea. Então nessa aula eu vou falar para vocês bem certinho sobre os antecedentes da Revolução e cada uma das suas fases principais até a chegada do Napoleão Bonaparte ao poder. Portanto, vamos à aula! Bom, vou começar falando na definição, então, e no legado da Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Foi um movimento que conjugou interesses populares, interesses burgueses e acabou criando, na França do final do século XVIII, um novo sistema de poder, um novo regime de poder duradouro, né? É bem verdade que a Revolução Francesa se insere no clima das revoluções burguesas. Você fala da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, você fala da Revolução Inglesa, que aconteceu muito antes e foi um pouco diferente, né? Mas são momentos em que um sistema chamado Antigo Regime atinge o seu final, atinge o seu esgotamento e atinge o seu final. Então é um processo revolucionário muito violento, são pelo menos 10 anos de muitas reviravoltas dentro ali da França, né? E o legado da Revolução Francesa é inegável. Por quê? Veja, existe muita crítica com relação ao iluminismo, existe muita crítica com relação aos ideais burgueses e a uma certa hipocrisia em relação a esses ideais, quando confrontados com a realidade das diversas classes sociais e tudo mais. Mas, por outro lado, por que eu disse que o legado da Revolução Francesa é inegável? Porque sendo uma revolução burguesa contra o antigo regime, ela tem esse condão, ela tem essa coisa de terminar, de ser um final abrupto, uma ruptura violenta, muito importante, num sistema que vinha aí se formando desde o final da Idade Média. Então é claro que a Revolução Francesa por si só não termina com o antigo regime, mas ela é o seu principal sintoma. Bom, vamos falar desses sintomas. Antecedentes da Revolução Francesa. Bom, para acontecer uma grande ruptura, como é o caso da Revolução Francesa, você tem que entender o que estava acontecendo naquela época. Eu separei para vocês algumas coisas aqui. Primeiro, a sociedade francesa. A gente chama a sociedade daquela época de sociedade do Antigo Regime, que ela era partida basicamente em 3 estados. O que isso quer dizer? Você tinha aqui o primeiro estado, que era formado pelos membros do clero, pelos membros da Igreja Católica. O segundo estado, formado pela nobreza, que nessa época se dividia em nobreza cortesã, a nobreza que ficava no castelo com o rei, nobreza togada, que eram burgueses enriquecidos que podiam comprar títulos de nobreza, e a nobreza feudal mesmo. De toda sorte, essa nobreza fazia parte do segundo estado. E juntando primeiro estado e segundo estado, você tinha cerca de 3% da população francesa que tinham os maiores privilégios, por exemplo, a isenção de impostos, um sistema de legislações específicas para os mesmos crimes que para outros estados. Aliás, que para o outro estado, o terceiro estado, os mesmos crimes tinham outras penas. O terceiro estado é formado pelo povo. Eu separei para vocês aqui, povo e burguesia. Não que a burguesia não faça parte do povo. O que era um burguês? Os burgueses eram aquelas pessoas ligadas ao comércio, às finanças, etc. Né? Eu quis diferenciar do povo em geral, porque já no final do século XVIII, você tem alguns estratos da burguesia, a alta burguesia, que vive uma vida completamente afastada do que viviam as pessoas do campo, ou as pessoas da cidade, os trabalhadores em geral, né? E mesmo a pequena e a média burguesia. O povo também é uma categoria heterogênea, mas entenda-se, pessoas que não têm nem nobreza, nem privilégios do clero. Simples assim. Algumas vezes os alunos perguntam, tá, mas você não colocou o rei aí, onde é que está o rei? Ora, o rei ele é simplesmente o mais alto dos nobres. Agora, obviamente que o rei vai ter um status especial. Ele é nobre, claro, com certeza, mas ele vai ter um status especial naquela sociedade, justamente porque o poder do rei era justificado pelo clero como uma dádiva divina. É a teoria do poder divino dos reis. Isso também vai ser quebrado com a Revolução Francesa. Tá? Aqui no povo também vou chamar a atenção para a presença de uma camada popular, especialmente em Paris, chamada de sans-culottes.
Os sans-culottes eram aquelas pessoas mais pobres, mais empobrecidas, portanto mais radicalizadas quando o assunto é miséria, fome e assim por diante. Tá? O nome sans-culottes vem, na verdade, é um apelido, né? Vem de uma ironia, de uma brincadeira com o fato de que a nobreza, para se destacar do povo em geral, usava algumas roupas diferenciadas e tal, e entre elas o culotte, que era uma espécie de calção que eles usavam com pregas do lado e tal. Obviamente as pessoas muito pobres não iam ter culotte, não iam ter esse calção de tecidos finos e tal. A pessoa pobre usava roupa normal do dia a dia de trabalho, calça comprida e tal, e nada dessas roupas finas como o culotte. Então, daí que vem os sans-culottes. Muito bem. Então, a sociedade do Antigo Regime, a sociedade francesa, ela é um importante antecedente da Revolução, porque a desigualdade social muito grande, muito acentuada, radicalizava essas pessoas, deixava as pessoas do povo mais suscetíveis a motins, a revoltas, e a gente sabe que a Revolução Francesa contou com um apoio popular muito grande, que foi decisivo. Outro fator, a própria monarquia absolutista. A França, no final do século XVIII, tinha a monarquia absolutista mais tradicional, mais poderosa da Europa Ocidental. A dinastia, a família real dos Bourbon, que vem ali, por exemplo, do Luís XIV, o Rei Sol, o construtor do Palácio de Versalhes e tudo mais. Na época da Revolução Francesa, você vai ter o Luís XVI, que era um rei, óbvio, da dinastia dos Bourbon e tudo mais, mas tido pelo povo como um rei vacilante, uma pessoa insegura, demorou muito para ter filhos depois de se casar com a Maria Antonieta e assim por diante. Muito bem, já falei da teoria do direito divino dos reis, né? Essa dinastia Bourbon, ela acabava cobrando altíssimos impostos da população. E em tempos de fome, em tempos de crise, esses impostos se mantiveram altos. E ainda tem a questão de guerras nas quais a França se envolveu na segunda metade do século XVIII. Então, por exemplo, as consequências da Guerra dos Sete Anos, perdida para a Inglaterra, né, especialmente na questão da posse das colônias americanas. Isso foi um gasto gigantesco da participação do exército francês, ajudando as tropas dos Estados Unidos na independência dos Estados Unidos. Tudo isso gerou custo para a população francesa. Como se isso não bastasse, a dinastia Bourbon era famosa pelo seu Fausto, pela sua vida extremamente luxuosa. Então isso gerava muitas críticas. Por exemplo, tinha um advogado que era muito famoso, chamado Maximilien Robespierre. Era uma pessoa muito cáustica, mas não somente o Robespierre, as ideias do iluminismo tinham se destacado em críticas, por exemplo, ao poder absoluto em geral. Você tem que lembrar do Montesquieu, com a teoria dos três poderes, você tem que lembrar do Voltaire, por exemplo, defendendo a liberdade de expressão, tendo problemas com a igreja, e assim por diante. Então a família Bourbon não ajudava muito essa questão aí, por causa do luxo e tudo mais. E no final do século XVIII você tem uma sequência de nevascas ou muita chuva, ou seja, péssimas colheitas. Essas péssimas colheitas, ano após ano, foram empobrecendo ainda mais a população francesa, que tradicionalmente até hoje comia muito pão. E esse pão que vem do trigo vai ficando cada vez mais caro porque as colheitas foram ruins, então o trigo estava caro. Você tem, antes da Revolução Francesa, episódios de pessoas do povo, turbas enraivecidas, assaltando padarias para tentar roubar o pão e descobrindo que não tinha pão mesmo e assim por diante. Então era uma situação de muita pobreza e muita miséria, muita desigualdade acentuada por guerras, impostos excessivos, e, né, enfim, por causa dessa crise econômica do final do século XVIII, o rei Luís XVI foi levado a convocar, então, os Estados Gerais. Bom, era uma assembleia com caráter consultivo, porque o rei era absoluto. Então ele ia consultar uma assembleia com centenas de deputados, de representantes do clero, da nobreza e do povo, né? Então são 3 estados, 3 instâncias de representação. Qual o problema? O problema que teve, né, dessa representação é que foi gerado um impasse nas votações. Tradicionalmente, nos Estados Gerais, o sistema de votação era de 1 voto por estado. Então os deputados do primeiro estado, os deputados da igreja, do clero, votavam dentre eles e era 1 voto nos Estados Gerais. Assim também a nobreza e assim também o terceiro estado, o que daria sempre uma vantagem, porque primeiro e segundo estado votavam juntos.
Mas agora, veja, os Estados Gerais fazia séculos que não eram convocados. Então, nessa conjuntura do final do século XVIII, o terceiro Estado não aceitou esse sistema de votação, propôs um sistema de votação por pessoa e não por Estado, o que daria para o terceiro Estado uma vantagem numérica. Havia mais deputados do terceiro Estado e talvez houvesse até simpatizantes deles entre o primeiro e o segundo, eles esperavam. Propuseram essa mudança de votação que não foi aceita. Esse sistema de votação, ele acabou travando os Estados Gerais, que foram encerrados abruptamente pelo rei Luís XVI. Um dia o pessoal chegou no Palácio de Versalhes para fazer as votações, tinha um cadeado lá, dizendo, não tem mais os Estados Gerais. O que os deputados do terceiro Estado fizeram? Eles foram para a quadra de tênis do Palácio, que não era bem tênis, era um jogo parecido, chama pela. Foram para a quadra de pela e decidiram que ali eles iam fazer então as votações que achassem melhor. Na verdade, decidiram fazer uma espécie de Assembleia Nacional, com ideias muito avançadas para a época, como por exemplo, até se falou da elaboração de uma nova Constituição para a França, uma limitação ao poder do rei, isso dentro do absolutismo, dentro da teoria clássica do direito divino do rei, isso é um absurdo. Né? Por isso mesmo, essa Assembleia Nacional foi dissolvida, óbvio, você vai fazer isso na cara do rei, com os guardas do palácio ali, foi dissolvida essa Assembleia. Quando a notícia disso chegou 17 quilômetros dali, isso foi no Palácio de Versalhes, 17 quilômetros do Palácio de Versalhes era a cidade de Paris. Hoje é uma coisa só, mas na época tinha uma certa distância. Quando a notícia da dissolução da Assembleia Nacional chegou nas ruas de Paris, houve um movimento popular, uma revolta muito grande. Segundo se diz, começou no mercado de peixe de Paris. Mas o que é certo mesmo é que essa revolta ganhou as ruas da cidade e as pessoas já estavam pressionadas, já estavam nervosas, já estavam descontentes com o governo, enfim, o movimento engrossou. E para onde é que a turba, para onde é que a massa irritada ia direcionar seus esforços? Sua revolta. O Palácio de Versalhes estava muito longe, então primeiro eles foram para uma prisão que tinha no centro de Paris, chamada Bastilha. A prisão da Bastilha era um símbolo do poder do rei, porque tradicionalmente os inimigos da monarquia eram trancados na Bastilha. Tem, por exemplo, uma história de literatura muito famosa, que é a questão do homem da máscara de ferro. Muito interessante. Se passa numa questão envolvendo a Bastilha. Enfim, os inimigos do rei ficavam na Bastilha, então a Bastilha foi o alvo das pessoas. Marcharam até essa prisão, onde na época da Revolução tinha poucas pessoas lá dentro, se não me engano, 7, 8 pessoas, mas o que é importante era o símbolo. E outra coisa é que na Bastilha também era guardado parte do arsenal do exército francês. A multidão foi até lá, né, e foi mal recebida e tudo mais. Daqui a pouco conseguiram invadir, daqui a pouco estavam com a cabeça do comandante da Bastilha espetada numa lança, quer dizer, a questão foi escalando muito rápido, foi se tornando muito violenta, e o episódio da tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, é conhecido como o início oficial da Revolução Francesa. Então, você vai ter, por exemplo, nesse mesmo movimento, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta sendo forçados a viver mais perto do povo, num palácio chamado Tuileries, ali no centro de Paris, e não mais lá em Versalhes. Ok. Bom, então a gente vai ter a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, aqueles deputados do terceiro Estado não aceitaram mais o fato da França não ter uma Constituição e decidiram fazer essa Constituição. Ela vai ser elaborada em 1791, então levou lá 1 ano e meio, 2 anos de discussão, depois do que esse mesmo órgão passará a se chamar Assembleia Legislativa, né? Vai governar com a Constituição. Mas mesmo antes de elaborar uma Constituição, tem algumas coisas importantes de você saber desse pequeno período aqui da Revolução Francesa. Por exemplo, lá nos Estados Gerais, você já tinha uma conformação que acabou se reproduzindo aqui na Assembleia Constituinte, que era qual? Os deputados de uma parte da França, chamada Gironde, ou Gironda em português, uma parte famosa por um comércio muito forte no estuário da Gironda. Enfim, os deputados dessa região, eles eram mais favoráveis
atitudes mais moderadas, mais conciliatórias. Eles tinham uma postura menos radical, propunham ideias menos radicais na Revolução. E se sentavam à direita do rei. Da onde vem a expressão que nós usamos hoje em política, políticos de direita. Tá? Vem daí. Os girondinos eram os que sentavam à direita do rei e tinham ideias, ok, de transformação, até podia ser, mas menos radicais, menos transformação, mais suavidade. Já os deputados mais radicais, aqueles que se identificavam com pautas, digamos, mais revolucionárias, o fim da monarquia, a proclamação da república e coisas assim, eles congregavam no mosteiro de São Tiago, que em latim é Jacobo. Então, os jacobinos receberam essa denominação. E os jacobinos sentavam à esquerda do rei. Por isso que hoje, né, ou mais tarde, né, hoje até isso mudou bastante, mas mais tarde, pessoas que se identificam com o espectro político da necessidade de mais reformas, mais transformação e mais radicalismo nas mudanças em relação, por exemplo, ao capitalismo, são chamados políticos de esquerda. Então, esquerda e direita são nomes que têm origem na Revolução Francesa. E ninguém aqui era socialista. Tem nada a ver com socialismo inicialmente. Tá? Também tinha os políticos da planície ou pântano, que sentavam no meio da Assembleia e apoiavam este ou aquele lado ao sabor de quem estivesse no comando. Né? Geralmente eram políticos ligados às finanças, instituições bancárias e coisas assim. Então, para eles, tanto fazia quem estivesse no poder, estavam lucrando sempre, desde que apoiando esse pessoal. Tá? Outra coisa importante, em 1789 mesmo, a Assembleia Nacional já conseguiu promulgar um documento muito importante, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento extremamente iluminista. Eu falei no começo da aula do Montesquieu, falei do Rousseau, e Voltaire e outros, né? Rousseau não falei, mas outros autores iluministas. Aqui no canal eu vou colocar uma aula do iluminismo também. Mas tudo que esses caras falaram, tudo que esses autores propuseram, vai estar de um jeito ou de outro aí nos 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você veja, a ideia do cidadão já diz respeito ao caráter revolucionário, porque não é o súdito, não é uma pessoa que deve obedecer cegamente ao rei, portanto a Deus. É um cidadão, uma pessoa com direitos e deveres. Então aqui nesse documento haverá várias transformações, haverá várias propostas extremamente iluministas. Tá? Óbvio, a gente tem que fazer a crítica dele, a gente tem que falar da questão de que mulheres estão fora dessa noção de cidadão, pessoas, enfim, né, de outras etnias, claro. Né? Mas é um documento muito, muito importante, base, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a ONU propôs muito, muito tempo depois. É assim por diante. A Constituição Civil do Clero também saiu antes da Constituição Nova da França, né? E basicamente ela atacava os privilégios da igreja. Por exemplo, os sacerdotes que aceitassem assinar e se submeter a essa Constituição deveriam agora ser funcionários do Estado. Então haveria uma fiscalização sobre eles, uma questão da arrecadação compulsória do dízimo como um imposto, isso seria exterminado e assim por diante. Né? Em 1791, finalmente, então, foi terminada de escrever a Constituição da França, né? Uma Constituição monarquista. Era só o rei assinar, né? E de acordo com as ideias do Montesquieu, ele teria o poder executivo, mas não mais o legislativo e o judiciário da maneira como tinha antes. O que aconteceu? O rei Luís XVI, em vez de assinar a Constituição e continuar vivo, o que ele fez? Tentou fugir da França, tá? Porque, obviamente, outros países em volta da França estavam assustadíssimos com a questão da Revolução. Eles, inclusive, ameaçaram invadir e, de fato, mais tarde, houve invasão da Áustria, invasão de várias coligações de países à França, mas elas acabaram sendo derrotadas pelos exércitos elaborados para isso. De toda forma, o rei Luís XVI tentou fugir, é uma fuga muito desastrada, muito mal planejada, fugir disfarçado, mas não tem como disfarçar uma figura dessa com sua família e tal. Foi capturado, foi levado de volta para Paris. Na chegada do rei em Paris, ainda houve uma ordem vinda da Assembleia, ninguém aplaude e ninguém vai ao rei. Sem bagunça.
Não pode aplaudir e não pode vaiar. Por quê? Porque eles sabiam que ia virar de novo, né? O rei tentou fugir, que traição e tal. Conseguiram a muito custo salvar o pescoço do rei ali da multidão e da Maria Antonieta, da irmã do rei e tal. Mas o rei mais tarde vai pagar muito caro por essa tentativa de fuga. Por exemplo, a partir do momento em que ficou claro que ele não ia assinar a Constituição, então o governo da França passou para a Convenção Nacional. Essa é uma outra fase da Revolução Francesa. Ela vai de 92 a 95. São 3 anos em que a Revolução se radicaliza muito. Então, olha só, durante a Convenção Nacional vai ser proclamada a República, o governo republicano vai ser dominado pelos girondinos, que eram os proponentes das asserções mais radicais, então, e o líder dos jacobinos vai ter grande destaque na Revolução nesse momento, que é o Maximilien Robespierre. Vai ter início uma perseguição implacável a todos os inimigos, reais ou imaginados, da Revolução. A gente chama esse período de período do terror, e ficou muito famoso nesse momento o uso da guilhotina, né? Uma invenção do médico Guillotin, médico francês, que tinha por intenção tornar mais igualitárias as execuções. Por quê? Porque até antes da Revolução Francesa, as pessoas nobres eram executadas, quando isso acontecia, eram executadas de uma forma mais rápida, cortando a cabeça com um carrasco, um machado e tal. E as pessoas de menor escala social eram executadas com enforcamento, por exemplo, que é uma execução muito pior, em que a pessoa demora para morrer, pode ser que o pescoço não quebre, pode ser que fique se debatendo e se sujando, enfim, é uma humilhação junto com a morte. Cortar a cabeça, então, nesse caso, parece uma ideia melhor, se bem que hoje a gente sabe que a pessoa também não morre imediatamente, mas tudo bem. Né? Tudo bem pra gente, né? Então, durante o terror, a guilhotina foi usada assim, com muita frequência. Foram oficialmente cerca de 15, 16 mil execuções em cerca de 2 anos. Isso dá mais de 20 por dia. Se você contar que a partir do momento em que a Convenção Nacional ela vai se radicalizar, você vai ter revoltas, por exemplo, de camponeses que estão insatisfeitos com essa questão quase anticlerical, que já vinha da Constituição do Clero, e francamente anticlerical. Agora, durante a Convenção Nacional, você vai ter propostas de expulsão da Igreja Católica da França. Então você vai ter movimentos de camponeses que vão tentar derrotar a Convenção Nacional. Você vai ter a repressão a esses movimentos. Morre mais de 130 mil, 150 mil pessoas. Então a Revolução Francesa, no momento da Convenção, foi um banho de sangue mesmo, né? Execução do rei, claro, né? O rei julgado por traição, condenado, foi executado em praça pública em 1793. Pouco tempo depois foi também a esposa dele, a Maria Antonieta. A partir da morte do rei, a partir desse momento de convulsão social, a França passa a ser governada por 2 comitês e um tribunal. Quais são os 2 comitês? Primeiro, o Comitê de Segurança Geral, que tinha a função justamente de reprimir esses problemas internos e manter a coesão da população francesa junto com a Revolução. Você tinha o Comitê de Salvação Pública, que cuidava do exército e das finanças. Então, o Comitê de Salvação Pública fazia parte de combater as coligações, que eu falei agora, contra a França. E o Tribunal Revolucionário. Por que eu grifei ali o Tribunal Revolucionário? Ele acabou se tornando, ao longo da história, sinônimo de tribunal muito tendencioso, né? Durante o Tribunal Revolucionário era muito frequente que as pessoas tivessem penas dadas de forma muito sumária. Então, foi acusado de ser inimigo da Revolução. Pouco testemunho, enfim, já vai para a guilhotina, vai para a execução, vai para a cadeia e tal. Um tribunal, então, muito draconiano, muito severo, né? Mais tarde, tá? Essa Convenção Nacional, ela vai montar a Assembleia Nacional. Por quê? Porque aquela Assembleia Nacional anterior tinha montado uma Constituição monarquista e agora não. Agora não tem mais o rei. Vamos montar então uma Constituição republicana. Nessa de montar uma Constituição republicana, aí o pessoal da Revolução Francesa, eles tentaram radicalizar em todos os aspectos. Propuseram uma religião laica,
uma religião laica, uma religião do Estado, em que sem Deus, né, que se cultuavam as áreas do conhecimento. As igrejas católicas foram desmontadas ou passaram a ser utilizadas para outras finalidades, até mesmo para a criação de porcos dentro da igreja, para emporcalhar, para dizer que aqui não tem mais essa coisa do, enfim, né? E criaram um calendário novo, novos meses, porque os calendários antigos faziam referência a reis, imperadores romanos, vão acabar com isso. Então agora o mês da neve é o mês nevoso, o mês que chove muito é o mês pluvioso e assim por diante. Ensino público obrigatório, está aqui uma baita de uma revolução, né? Ensino público, então os filhos dos camponeses poderiam estudar, teriam, segundo a teoria, né? Teriam noções de cidadania, etc, etc. Isso é a base da escola que nós temos hoje, tá? Em que qualquer pessoa, teoricamente, qualquer pessoa pode estudar, vai ter o mesmo ensino, etc, etc. Tabelamento de preços, então você tem um controle muito severo da economia, justamente porque, você sabe, instabilidade política gera instabilidade e descontrole econômico. Então, a Revolução, ela artificialmente segurou preços a um custo social muito grande. Disputas internas entre os jacobinos. Sim, com o tempo, grandes líderes jacobinos começaram a se estranhar entre eles Marat, um grande jornalista, Danton e o próprio Robespierre. Resultado, de repente um apareceu assassinado, de repente o outro. E no mês chamado Termidor, você vai ter uma coisa chamada Reação Termidoriana, daí o nome, né? Era 1794. E finalmente o grande líder da Convenção Nacional, o Robespierre, foi preso então por uma reação ali de alguns deputados da Assembleia Nacional. Reagiu, tomou um tiro na cara, não conseguia mais falar porque arrebentou a mandíbula. Logo o Robespierre, que era um cara tão loquaz, que falava também, né, tomou um tiro na mandíbula, não podia mais falar, não podia mais se defender, foi para a guilhotina. Com a morte do Robespierre, os girondinos vão assumir o poder na França e você vai ter então agora a fase do diretório. É a fase final da Revolução Francesa, que vai estar no segundo quadro dessa aula. Só um instantinho. Depois que o Robespierre, então, ele foi executado, né, os deputados jacobinos perderam muita força e acabaram perdendo o controle do governo. E aí vai começar o governo do diretório. O diretório é essa fase em que os girondinos conquistam o poder e vão, inclusive, refazer a Constituição da França. É a terceira Constituição durante a Revolução Francesa, tá? Que vai ser, ela vai ter um caráter menos radical, menos revolucionário, por assim dizer, do que a Constituição dos Jacobinos. De toda forma, uma coisa importante dessa época é o poder bicameral. Olha que interessante. Como os franceses, nessa época, eles estão refazendo o governo deles, eles vão procurar referências de poder, referências na Antiguidade Clássica. Por exemplo, eles vão nomear o Conselho dos 500 deputados mais importantes de Conselho dos 500. Isso é uma referência clara a Bulé de Atenas, né, o Conselho dos 500 da democracia ateniense. É a tentativa de trazer, né, no nome uma referência a uma ideia consagrada de democracia na antiguidade. Então tinha o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. Esse daqui mais tarde vai dar origem, por exemplo, à Câmara dos Deputados e ao Senado no Brasil, que é uma referência a essa referência à referência grega. Uma loucura, mas enfim. Em 1799, vai acontecer um golpe de Estado. Por quê? O Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos, eles buscaram uma forma de apaziguar os ânimos. Isso já é 1799. A Revolução Francesa já está chegando no seu 10º ano. Era necessário, segundo eles, apaziguar os ânimos e retomar uma certa normalidade no governo. Para isso, eles criaram então o consulado. Esse golpe de Estado vai instalar o consulado. Olha aí, uma outra referência, dessa vez uma referência romana, né? O cônsul, aquele cargo, aquela magistratura romana que era tão importante na Roma Antiga. E para começo de conversa, vão se instalar 3 cônsules, né? Mas com o tempo, um dos 3 acaba se sobressaindo. O nome dele, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, uma figura muito popular pelos seus sucessos no campo de batalha, um general genial. Ao mesmo tempo, um hábil
um hábil comandante político. O que ele vai fazer? Em 1802, ele consegue ser nomeado primeiro cônsul vitalício. O que isso quer dizer? Bom, Napoleão, em 1802, ele já está colocando nas mãos, cada vez mais nas mãos dele, o poder da França. Mais tarde, você sabe onde isso vai dar, né? Isso vai dar na Era Napoleônica, que, bom, a Era Napoleônica já é assunto para uma outra aula. Então, a gente pode dizer que a Revolução Francesa acaba aqui com esse golpe de Estado que cria o consulado, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações cada vez que eu lançar uma aula nova ou algum vídeo curto e tal. Veja, isso ajuda bastante o nosso trabalho e é um prazer ler todos os comentários de vocês. Por hoje, era isso. Fiquem bem, um abraço e até a próxima!